está passando alguma coisa? Não, o slide ainda não. É só o Tá. áudio e o vídeo que eu gostaria de confirmar primeiro. Uhum. Obrigada. Então, bom dia. Sou a professora Patrícia Crivellari e somos da Unemate de Alta Floresta. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre seleção e análise operacional. E ao final desta aula de hoje, nós vamos rever sobre os grupos, né, sobre a unidade 1, que vai ser encerrada esse ano ainda, né? Como o nosso período letivo, PSLE 5, foi dividido em 6 semanas, então 2 semanas em dezembro de 2020 e 4 semanas para o ano que vem, em janeiro de 2021. A gente vai comentar um pouco sobre isso, retomar a unidade 1 e tirar as dúvidas de vocês quanto à prova, tarefa, etc. Agora eu vou começar a compartilhar aqui para a gente não enrolar, para a gente terminar nossa aula aqui, tentar fazer o mais rápido possível, para a gente finalizar e tirar as dúvidas de vocês. Então, nós estamos continuando aqui a aula de mecanização agrícola, nossa disciplina. E hoje com a aula sobre seleção das maquinarias e a análise operacional. E então aí nós fechamos a unidade 1. Então eu, professora Patrícia Monique Crivellari. Então o que a gente já viu até agora, né? Os conceitos na agricultura sobre operação agrícola, né, que ela é definida pela ABNT de 1970, com uma condição inicial até a final, o período todo da cultura. Nós definimos o que é máquina, implemento e ferramenta, né? Inclusive foi uma das perguntas que a gente fez aí para vocês, fazer de tarefa. Então, nunca é demais lembrar vocês o que é esses conceitos. Então, o que é operação agrícola? Toda atividade relacionada com a execução de algum trabalho de produção agropecuária. Então, por exemplo, né, a operação de abertura de área, então tem o preparo periódico primário, secundário, que daí já vem as operações iniciais, né, das culturas, a semeadura, que também é uma operação agrícola, a colheita, que nós vimos ontem, né, na aula passada. E aí vem a definição de seleção de maquinaria agrícola, que é a escolha de tratores, máquinas, implementos que executem da melhor maneira e no tempo estabelecido as operações agrícolas programadas. Qual que é o objetivo de fazer essa seleção? Encontrar no mercado de máquinas as que possuem maiores possibilidades de executar eficientemente, e aqui a gente deixa grifada essa palavra, porque não podemos esquecer da sustentabilidade no agro, né? Que é aqueles 3 pilares. Tem que ser viável economicamente, tem que ser ambientalmente correto, né? E tem que ter ali todas as condições necessárias para que se faça uma boa operação. Então, as operações, dentre essas operações requeridas, e isso é estudado aí por Miali desde 1974, um pouco antes, né? Mas aí vem aí cientificamente sendo estudado cada vez mais essa maquinaria agrícola, a seleção, o desempenho, a análise delas. Então, aqui a gente fala um pouco da fundamentação, que o que seria? Essa perfeita caracterização das operações a serem executadas, a adequada avaliação das características de desempenho operacional e econômico. Então, o que o produtor visa? Né? Nunca também é demais lembrar a vocês que o produtor, ele visa lucro. Né? Então, ele faz tudo da melhor maneira possível, porque lá no final ele quer vender o seu produto e ter o máximo de lucro possível. E aqui a gente vê nessa figura alguns fatores que afetam a seleção de máquinas agrícolas. Então, a estratégia de reposição, né? Então é importante lembrar que precisa de uma estratégia no caso de eu
repor alguma máquina, informações técnicas sobre os modelos disponíveis. Então, a gente sabe que tem várias marcas, né, de máquinas, vários modelos. Então, eu tenho que ter essas informações técnicas para saber qual é que eu vou escolher. Os implementos que eu já tenho disponível para trabalhar, as pressões sociais. Vamos colocar um exemplo aqui. Não é marketing, gente, é o que se comenta. As máquinas da John Deere são mais caras, mas elas são as melhores, né? Então, isso aqui é uma pressão social. Por quê? Criou-se, né, entre os produtores, em que quem tem máquina da John Deere sempre vai colher melhor, sempre vai ter ali uma social melhor. Mas quais são os fatores? A máquina é só um fator, gente, para uma boa produção. Se você não tem uma máquina tão nova, mas você tem uma equipe de operadores excelente, você consegue também fazer o mesmo trabalho que uma máquina não é tão nova, máquinas novas que não tenham operadores bem treinados. Então, não é apenas a máquina aqui que está envolvida, né? Ela é a mais cara, né? A máquina agora, Momentum, que é uma máquina aí que está na sensação, que é de semeadura. Ela é uma máquina super cara, né? De 1,5 milhão, saiu agora, tem várias tecnologias, dá para fazer semeadura a taxa variável. É uma máquina boa, sim, mas se você não tiver um bom operador, não vai adiantar nada. Capacidade de trabalho, isso aqui a gente já viu, capacidade de trabalho também pode ser chamado de capacidade de campo, então a gente já viu, né, entre as operações agrícolas, fizemos até alguns cálculos aí, coloquei para vocês algumas atividades para vocês fazerem o cálculo dessa capacidade. Assistência técnica, então isso aqui também, ó, grifado, é muito importante, não adianta nada você comprar uma máquina aí da Case e não tem assistência técnica dela por perto, né? Aí quando sua máquina quebrar, você vai precisar de assistência e quando que vai chegar? Daqui um mês, né? Já acabou a sua janela de semeadura ou a janela de colheita, ou etc. E você não conseguiu trabalhar com a sua máquina porque ela estava quebrada, você precisava de assistência e não tinha. Então, assistência técnica também é muito importante no momento de escolher a sua máquina. Fontes de financiamento. Então, aqui, geralmente se tem uns juros mais baixos para produtores, né? Então, essa fonte de financiamento aqui é importante vocês verificarem antes de fazer a compra da máquina. Às vezes vocês conseguem financiamento com taxas melhores, né? Então, quem for trabalhar aí depois em bancos, né? Verificar, conhecer, buscar. Isso aqui vocês vão ver com o professor Roboredo. Ele vai falar um pouco sobre créditos rurais, né? É bem legal a disciplina dele. Então, vocês vão ver melhor isso com ele. Os preços. Então, fazer uma análise dos preços das máquinas. Como eu disse para vocês, não adianta nada ter a máquina mais cara do mundo se você não tem operadores bons, né? Se você não sabe fazer a regulagem, se você não tem assistência técnica. Então, os preços também são relativos. Os custos, e aí sim aqui o produtor, ele busca, no caso, esse custo-benefício, né? Que é o menor custo possível para ter lá na frente uma maior lucratividade. Então, é importante ver onde está sendo gerado maiores custos, né, para diminuir estes o máximo possível. Confiabilidade, então tem que ser uma máquina confiável. Necessidades pessoais. E aí, vem aí de cada produtor. O que vai ser plantado? Vai ser plantado soja. Então, qual que vai ser a necessidade do meu produtor? Do que vai depender isso? Do tamanho da área dele, do quanto de dinheiro que ele vai ter disponível para investir, né? Do operacional dele, de quantos operadores ele tem disponível. Não adianta nada eu ter um monte de máquina lá, mas não tem operador, né? Um problema
que se tem, geralmente, é com operadores que chegam bêbados, que estragam máquinas, então também não adianta nada você ter operadores que não são tão bons, estraga a sua máquina, né? E aí tem lá um maquinário de 1,5 milhão parado. Então, depende das necessidades e das condições também desse produtor, né? De quem for ali utilizar essas máquinas, quem for adquirir essas máquinas. Às vezes o produtor também, ele não é uma gente boa, uma pessoa tão gente boa assim, né? Mão de vaca e briga com os funcionários, e aí alguns funcionários aí também descontam nas máquinas dele. Então, tem que levar tudo em consideração e também pressão de vendas, né? Ah, compra essa máquina aqui porque ela está em promoção e não sei o quê. E aí você pode levar um gato por lebre, né? Então, na pressão de vendas aí também não é tão interessante. Então, tem que se fazer uma análise, um planejamento para a aquisição dessas máquinas, né? Para selecionar as máquinas agrícolas corretas. Então, às vezes, o lucro não está no pagar mais barato, está na seleção correta dessas máquinas. E aqui a gente tem alguns dados que a gente já viu lá no primeiro dia, né? No dia 7, a gente veio com alguns dados sobre a economia, de como que está a mecanização no Brasil, como que está a produção e produtividade no Brasil. E aqui a gente vai lembrar mais um pouquinho do que já foi visto. Então, aqui é um gráfico. Gente, eu acho que... Deixa eu tirar aqui o WhatsApp, que ele está toda hora tá fazendo barulho. Então, a porcentagem da produção total por produto. Então, a soja aqui já com mais de 50% representando a quantidade total de produção, né, por esse produto. Então, a soja é o nosso grande carro-chefe, né, no Brasil. Milho, com quase 36%, seguido aqui o arroz, né, com quase 6%, e outras culturas, como trigo, feijão, algodão e outros produtos. Né? Também temos aí a laranja, né, que ela também é exportada lá para os Estados Unidos, etc. Temos alguns outros produtos também, porém em menor produção, menor escala. E aqui a produção total por unidade de federação. Então, o Mato Grosso já ganhando destaque logo aqui de cara, com mais de 23% de representatividade nacional, de produção total. E isso se deve principalmente à soja e o milho. Né? Tem Paraná também, com 19%, o Rio Grande do Sul, o Goiás e o Mato Grosso do Sul aqui. Agora, o Matopiba, né, nos últimos 5 anos, tem crescido bastante, e também tem crescido o Pará, a produção, hoje tem uma tendência de aumentar as áreas em produção também no Pará. Aqui são a área produtividade, então a área que quanto que cresceu a área total. Vemos aqui a linha de área total em grãos, que é essa laranjada aqui. A área de primeira safra, que acompanha quase que junto aqui a área total de produção. A área de segunda e terceira safra, a safra de inverno, que é essa última linha aqui em azul, e a produção total de grãos. Então, o que é interessante a gente observar aqui? Que a área praticamente não se alterou, né, entre 90 a 2016. Né? Então, 1990 a 2016, a área continuou praticamente a mesma aqui, né? Porém, o que foi alterado? O que cresceu muito? A produtividade. Então, para uma mesma área, quadruplicou,
né, a produtividade, a produção nessa mesma área. Então, uma produtividade bem maior. A gente já tinha comentado isso aqui, só relembrando alguns aspectos. Então, segundo Rijek, a mecanização segue 3 princípios básicos. O aumento da produtividade, né, e aqui a gente diz em relação ao trabalho, né, o trabalho antigamente era manual, hoje o trabalho é mecanizado. Então, como que foi aumentar a produtividade? Então, uma máquina consegue fazer o trabalho eficientemente aí, muito mais vezes do que um homem, por exemplo. Então, quantos de homens que eu retirei do campo e substituí estes homens por uma máquina? Consegui aumentar minha produtividade, né? E hoje o trabalho não é mais braçal. O operador, para estar no campo, precisa ter treinamento, precisa ter, no mínimo, o ensino médio, né, para ser um operador, por exemplo. Então, o trabalho rural hoje é bem mais especializado. Aumentou a produtividade em relação ao solo, que foi o que a gente viu aqui, né? Para uma mesma área, a produtividade quadruplicou. Então, o que isso quer dizer? Melhoramos em fertilidade, melhoramos em genética, né? Melhoramos na eficiência da aplicação dos defensivos agrícolas. Então, aconteceu melhoria em todas as áreas ali relacionada com a minha cultura, né? Então, em relação ao solo em si, né, a área, nós conseguimos plantar aqui no Mato Grosso, como? Melhorando a fertilidade do meu solo, diminuindo os custos de produção. Então, a mecanização permitiu isso também. A aquisição das máquinas, inicialmente, é bastante alto, né, o investimento, né? É sim, mas o preço se paga muito mais rapidamente, porque eu tenho uma eficiência, né, um rendimento muito melhor e com o tempo eu consigo diminuir esses custos de produção, eu consigo produzir mais e melhor, né, e ter uma colheita bem maior lá em relação a não mecanizado. Então, aqui a gente fala um pouco da necessidade de máquinas agrícolas, e aí nós fazemos uma análise operacional, um planejamento para a seleção dessas máquinas. Então, como eu falei para vocês, né, daqueles fatores, eu preciso analisar todas as operações que eu vou fazer no meu campo. E aí, sim, eu consigo fazer um planejamento para selecionar as minhas máquinas. Faço algumas demonstrações de campo e um planejamento para aquisição. E aí, eu adquiro essas máquinas de uma forma bem mais consciente, né, sabendo de todos os dados que eu tenho ali e tendo uma maior segurança na aquisição dessas máquinas. Então, a análise operacional aqui é o primeiro fator que a gente estuda para a seleção dessa maquinaria agrícola. Então, o base é o programa de produção da propriedade agrícola, que é o levantamento das operações e determinação das épocas de realização. Então, essas operações a gente já viu, né? Então, passamos aí uma semana e meia vendo essas operações, lembrando quais são elas e as máquinas que são necessárias para essas operações. E aí, nós precisamos nos questionar, através desse levantamento, o que é que se deve fazer, como que nós vamos fazer isso, quando vamos fazer e com o que vamos fazer. E como é que eu respondo isso? O que fazer? O que seria? Como que eu responderia essa minha pergunta para fazer ali depois do meu planejamento? Eu preciso caracterizar as operações a serem realizadas. Então, o que eu vou fazer? Vou plantar soja. O que eu vou precisar? O que eu vou ter que saber primeiro? Vai ser plantio direto ou semeadura direta? Vai ser convencional? Vai ser cultivo mínimo? Então, eu preciso já definir isso. Eu preciso caracterizar as operações que vai ser realizada dentro do meu campo, né? Vai ser plantio direto.
Então, eu não vou precisar ali de um arado, correto? Eu já posso pegar ali uma semeadora, né? Eu sei que eu vou precisar de uma semeadora se eu vou plantar soja. Vou fazer uma sucessão soja e milho. Então, eu preciso saber que lá no final da minha cultura eu vou ter uma colhedora que vai ter a plataforma de corte para soja, que é diferente da plataforma de corte para milho. Lembra que ela tem uma diferencinha ali. Então, eu preciso das duas plataformas. Ah, eu vou fazer uma pulverização, né? Durante a minha cultura, eu vou precisar fazer pulverização, né? De herbicida, fungicida, etc. Então, eu preciso de pulverizadores. Ah, vou fazer cobertura. Então, eu preciso de um distribuidor de adubos. Ah, eu preciso. O meu solo está compactado. E aí eu vou saber, vou analisar qual é a camada que está compactada para saber se eu vou adquirir um subsolador ou um escarificador. Né? E aí a, a, a estrutura dele a gente sabe que é mais ou menos a mesma. Né? E aí eu vou definir qual vai ser a largura de trabalho desse meu implemento. Por exemplo, são só alguns exemplos para vocês irem se situando de como é que se faz isso. Então, como que se faz? Definir o método de trabalho e a maneira de executá-lo. Vai ser tudo mecanizado? Vai. Então, como que vai ser feito, né? Então, define o método de trabalho a ser feito. Então, é plantio direto. Vai ser feito sobre a palha. Então, vai fazer uma cobertura, depois vai fazer a dessecação, depois vai vir com as máquinas semeadoras e assim por diante. E quando que será feito? Quando fazer isso? Ordená-las cronologicamente em função das condições climáticas, que são as janelas, né? Qual que é a janela de plantio ou janela de semeadura para soja? Né? Qual que é a janela de semeadura para milho, para algodão? Então, são janelas diferentes. Com o que fazer? E aí vem a escolha da minha máquina, a seleção e o dimensionamento da quantidade de máquinas. Então, o que e como fazer, que vem a caracterização das operações agrícolas. Então, sistema de produção, um exemplo aqui, cultura da soja, plantio direto. Operações principais, a semeadura das plantas de cobertura, e aqui nós damos um exemplo de milheto, pode ser sorgo, pode ser crotalária, se tiver uma maior quantidade de nematóides no solo, por exemplo. Aí a próxima etapa é a pulverização, né, que é a dissecação dessa cobertura. Vem a semeadura, os tratos culturais, que é a adubação de cobertura, inseticidas, fungicidas, e a colheita. E no final, o transporte. Por que ele está em vermelho aqui? Porque nem sempre isso é uma etapa de dentro da fazenda. Às vezes eu vendo ali a minha soja e temos aí as empresas responsáveis por trazer essa soja. Quer dizer, buscar, né, essa soja. Então, aqui é uma etapa que nem sempre é de dentro da fazenda. Então, quando e como fazer é a época de realização das operações, que é o calendário agrícola. Então, cana-de-açúcar, preparo convencional. Um outro exemplo aqui. Então, quais que são as operações? O período agronomicamente recomendado, os dias viáveis de trabalho, a área total, a intensidade operacional. E aí nós vemos aqui, primeiro, a primeira aração de agosto até 15 de novembro, né? E os dias viáveis são 80 dias para se fazer a aração de toda a área, que é um total de 300 hectares. Então, quanto que vai ser a área trabalhada por dia? Então, no mínimo 3,75 hectares por dia eu preciso fazer com essa condição aqui. A primeira gradagem, então, de 15 de agosto até 30 de novembro, aqui é a mesma coisa. Então, eu preciso trabalhar, né, na intensidade operacional aqui de, no mínimo, fazer 3
1,75 hectares por dia. Eu preciso disso porque é a janela que eu tenho. A segunda aração eu faço de 1º de dezembro a 15 de março, e aí eu tenho que trabalhar com uma intensidade maior a segunda gradagem. Então, de 1º de dezembro também a 15 de março, também com uma intensidade operacional maior, né? Eu preciso fazer mais rápido essas segundas operações aqui. O plantio e adubação, e aqui é plantio mesmo, né? Porque a gente planta o colmo, a parte vegetativa da cana. Então, isso aqui é um plantio. E a adubação, eu faço quando? De 15 de dezembro a 30 de março. E aí eu faço aí numa intensidade de 4 hectares por dia. Aí temos o primeiro cultivo, segundo cultivo e assim por diante. Então, o que a gente precisa observar aqui? A janela que a gente tem, o período agronomicamente recomendado, então há uma recomendação, né? Vocês podem pesquisar isso para cada cultura. E a área total que se tem na propriedade para fazer todas essas operações. E aí eu tenho aqui o período que eu vou precisar realizar, né, de hectares por dia. Então, isso vai depender da minha área total e da minha janela, né, para fazer essas operações. Aqui um outro exemplo, né, de época de realização das operações. Então, o plantio de cana, aqui a gente já faz um gráfico um pouco diferente, que chama o gráfico de Gantt aqui. Então, por cultura, aqui, plantio de cana, colheita de cana, como é que é realizado isso. Plantio de soja, que no caso seria semeadura de soja, porque soja é semente, e semente a gente semeia, não planta. Então, quando que é feito aqui a semeadura e a colheita, o algodão, quando que é feita a semeadura do algodão, vocês estão vendo aqui que na soja e no algodão a janela é bem estreita, então eu preciso, quando eu faço uma sucessão soja-algodão, eu preciso semear o mais rápido possível, ali no início de outubro, as áreas que eu vou plantar algodão. Então, uma janela bem apertada ali, quando se faz soja-algodão, né? E às vezes aqui até janeiro, mas em algumas épocas, janeiro já fica inviável para o algodão. E a colheita de algodão, que é feita aqui entre junho, julho, agosto. Então, também varia de região para região. Essas informações aqui vocês encontram facilmente na internet, caso eu vá pedir lá na última prova, para vocês fazerem um planejamento, né, de dimensionamento, dessas operações aí com gráfico, tudo para vocês dimensionarem. Então, tem na internet de cada cultura, né, e do período de cultivo, né, que vai desde a semeadura até a colheita. E aqui o sistema de produção, mais um exemplo. Então, temos aqui a aração, que precisa ser feita, a gradagem intermediária. Gente, e aqui lembrando que a gradagem, ela é feita, né, a grade, nós classificamos ela pela massa dela. Então, grade intermediária e grade leve, né? Aqui eles chamam de gradagem niveladora, mas na verdade seria ali utilizando uma grade leve. Então, quando que é feito essas operações? E aqui o que eu falei para vocês, que é o gráfico de Gantt. Então, marcando aqui certinho quando que eu posso, qual que é a janela de trabalho que eu tenho para fazer cada uma dessas operações. E aí se faz, então, através dessa análise, depois que se analisou, depois que se tem esse cronograma, essa janela de trabalho para fazer o meu cultivo, eu faço um planejamento para selecionar as minhas máquinas. Então, eu fiz a análise operacional, então faço também o desempenho operacional das máquinas. Então, para fazer o desempenho operacional das máquinas, como que se faz? É uma estimativa do tempo disponível
do ritmo operacional, e aqui a gente já entra ali na unidade 2. Então, esse conteúdo aqui a gente vai rever também, fazer uma pequena revisão quando a gente voltar às aulas lá no ano que vem, né? E a estimativa da capacidade operacional, né? Aquela capacidade de campo que vocês já viram em vários exercícios aí que eu passei para vocês. Então, a estimativa do tempo disponível é feito por essa formulazinha aqui, que é o tempo disponível no período em horas, que vai ser o número de dias menos. Aqui está entre parênteses o número de domingos e feriados que não contabiliza. O operador não trabalha em domingo e feriado, gente, a não ser que seja muito necessário e o produtor esteja disposto a pagar hora extra, que acontece bastante, né? Nesse caso aí, o operador trabalha sim. O que eu vi, né, nas fazendas acontecer? Então, domingo e feriado, geralmente não se trabalha realmente, né? Os operadores, os funcionários, eles são todos liberados. Mas acontece que em algumas fazendas, né, tem um dimensionamento aí menor, né, de máquinas do que ele precisaria. E aí ele precisa fazer o quê? Correr, né, com essas operações no tempo que ele tem. E aí tem-se aí uma disponibilidade para o operador de quê? De horas extras, né? Quando ele trabalha em domingo e feriado. E no final da operação, por exemplo, semeadura de soja. Então, quando termina a semeadura, faz aquele churrasco, acabou a semeadura, deu tudo certo, faz o churrasco e reúne todos os funcionários e comemora o final da semeadura, por exemplo. Né? Então, aí faz um atrativo para o operador, né, por causa dessa falta de dimensionamento de maquinarias do campo. Mas também, né, tem que levar em consideração os dias úmidos do período. Então, você não vai semear num lugar que choveu ali acima de 100 milímetros. Então, você precisa esperar a chuva passar, o solo ficar mais friável, né, que é na condição em que se passa o maquinário, porque senão você também não consegue ter uma boa operação ali. Então, são os dias úmidos, dias chuvosos, principalmente os de grande intensidade de chuva, são impróprios. Então, para você fazer uma operação mecanizada, né, precisa aí de um dia não chuvoso para semear, para colher, etc. E aí eu fiz essa conta primeiro, tem o valor aqui, pego esse valor, diminuo, e depois que eu fiz essa conta, eu vou multiplicar aqui pela jornada de trabalho. Gente, eu não sei como que vocês estão aí, se isso para vocês é tranquilo, o cálculo entre parênteses, mais e menos. Eu acredito que seja tranquilo. A ordem que é feita, né, essa somatória, aqui, o negativo, a multiplicação, acho que é tranquilo para vocês. Mas se ainda tiver dúvida, vocês podem me perguntar lá na hora de fazer a atividade, exercício. Estimativa do tempo disponível, então nós temos aqui um exemplo, né, que eu peguei aqui, uma tabelinha, número mínimo de dias agronomicamente secos, esperado em cada mês do ano e para 2 tipos de solo, um arenoso e um argiloso. Então, o que a gente vê aqui? Né? Em janeiro, o solo arenoso, ele tem mais dias secos, ou seja, dias propícios para se trabalhar com máquinas do que solos argilosos. Por quê? Né? Porque como o solo é mais arenoso, a água ela vai escoar mais facilmente, né? Ela vai evaporar e infiltrar mais rapidamente. E no solo argiloso, né, isso tem um pouco mais de dificuldade. Além de que, se eu tiver uma quantidade maior, um solo mais úmido aqui, quando o meu solo é argiloso, isso pode ter aquele processo de pegajosidade, que a gente já comentou, e
ter esse material aqui, esse solo, na minha máquina, né? Colado na minha máquina, ele vai ali danificar todo o processo da operação que eu estiver realizando. Por exemplo, eu posso fazer uma aração e aí o solo fica todo colado e eu não faço minha aração direito, né? A mesma coisa acontece em gradagem. Por quê? O raspador, mesmo que ele funcione, vai ter uma hora ali que ele vai ficar ruim porque ele está muito pegajoso e não vai dar certo. Então, um solo argiloso tem que ter um pouco mais de atenção para trabalhar com ele, dependendo da quantidade de argila que se tem também. Então, em todas as operações aqui, independente do período, ele vai ter uma maior quantidade, o solo arenoso vai ter uma maior quantidade de tempo viável do que o solo argiloso. Exceto aqui para os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, que são geralmente os meses mais secos do ano, né? Para a nossa região aqui e também para a região de São Paulo, que está mais ou menos ali na linha imaginária, bem parecido. Então, são meses mais secos, meses de inverno lá também, né? Que já começam por aqui também. Estimativa do ritmo operacional. Então, o que seria esse ritmo operacional? Às vezes vem com um ozinho aqui embaixo, que é a área a trabalhar dividido pelo tempo disponível. Então, aqui temos um gráfico gigante também da previsão cronológica da rotina operacional para operações envolvidas na implantação e condução da cultura de cana. Por exemplo, a gente já viu isso aqui, né? Então, qual que é? A primeira gradagem, a segunda gradagem, o tempo que vai se fazer e o ritmo médio diário. Então, o que a gente viu lá no outro gráfico, nada mais é do que o quê? O ritmo diário, né? A intensidade das minhas operações, que vai ser isso aqui. É a mesma coisa que está lá, só que com um nome diferente, né? Na verdade, é a mesma coisa. E a estimativa da capacidade operacional. Então, esse ritmo operacional, quando ele for igual à minha capacidade operacional, que também pode ser chamada de capacidade de campo, que era o nome que a gente dava lá nos nossos exercícios, e também pode ser chamado de capacidade de trabalho, que quando eles são iguais, um conjunto será necessário, né? Porque eu tenho ali o meu ritmo igual à minha capacidade. Se o meu ritmo for maior, se eu estou mais intenso do que a minha capacidade, então será necessário mais do que um conjunto. E se o meu ritmo for menor do que a minha capacidade, o meu conjunto está superdimensionado. Então, eu tenho mais equipamento do que eu preciso. Então, o número de conjuntos necessários, que é esse N, número de conjuntos necessários, é igual ao meu ritmo operacional dividido pela minha capacidade operacional. Então, aqui a gente vem falando do que a gente já viu muitas e muitas vezes, mas de uma forma mais conceitual. Então, essa capacidade de campo, né, também chamada de capacidade de trabalho ou capacidade operacional dos conjuntos mecanizados, nada mais é do que a unidade de rendimento, ou seja, a quantidade de trabalho ou de produção que um conjunto mecanizado, seja trator, seja animal, mas o implemento é capaz de executar por uma unidade de tempo. E aí, temos aqui que pode ser o CT, capacidade de trabalho, o CC, que é a capacidade de campo, ou o CO, que é a capacidade operacional, que é a produção em área, e aqui no caso a gente usa hectare, pelo tempo, que está em horas. E ela é determinada em função de 3 fatores: a velocidade de trabalho, a largura de corte ou largura efetiva, que foi o que a gente utilizou, né, nos nossos cálculos, né, e também pode ser chamado de largura de trabalho e a eficiência de campo. Então, a velocidade de trabalho varia de acordo com o tipo de tarefa, o espaçamento e o tipo de cultura, a topografia e as condições do terreno. E aqui a gente dá alguns exemplos, né, na aeração, 5 km por hora, a subsolagem, e aí depende, né, da profundidade, pode ser de 2 a 6 km por hora. A gradagem pode ser 7
km por hora, o C meio de 5 a 8 km por hora. E aí tem algumas máquinas aí mais evoluídas que trabalham 16 km por hora, né, ou até mais. Unidades em metros por hora, em metros por segundo, em quilômetros por hora. E aí depende também da fórmula que se for utilizar e como vocês vão fazer isso aí. Já a largura de trabalho, também chamada de largura de corte ou largura efetiva, então, obtém-se através dos catálogos dos fabricantes, ou medido diretamente no campo, que é mais preciso, né, geralmente métrico. Então, o arado de aiveca, a gente pode fazer a largura de cada aiveca vezes o número de aiveca. As grades pode ser utilizada essa formulazinha aqui, então a largura será o N, que é o número de disco de ataque, menos 1, vezes 0,2, que é o quê? A distância entre os discos de uma grade, que é considerada aqui mais ou menos 20 centímetros, né? Que é a profundidade ali arável dela, mas aqui está relacionada a uma distância entre a outra, né? A gente já viu também aí na nossa, tanto na disciplina de máquinas agrícolas, e a gente viu também quando a gente falou das operações periódicas de solo. Aqui a gente já viu esse quadro. Então, nada mais é do que as características técnicas de subsoladores do modelo Jumbo, né? Então, aqui, se eu não me engano, é a H... Eu não lembro o nome dessa marca, gente. Mas aqui são os modelos, o Jumbo, Matic, e aqui esse H é referente à versão hidráulica, e esse A é referente à versão de arrasto, certo? E aí temos aqui a distância entre haste, o número de haste, que é esse último número aqui, né? E a largura de trabalho de cada implemento. Eficiência de campo, então, por fim, que é o fator de campo. E ele diz respeito à porcentagem do tempo total realmente utilizado em trabalho efetivo. Então, sendo influenciado pelos fatores. Então, quais são os fatores que influenciam essa eficiência de campo? Nos exercícios lá, eu só dei um valor para vocês. Olha, é 80%, 85%, para vocês calcularem bem rapidamente, ali, bem facinho. Né? Então, aqui a gente vê o que é isso, né, e o que influencia esse valor. Então, primeiro, o formato, o tamanho e a disposição da área. Então, os terrenos inclinados e plantados em nível, né, o F é menor. Quando se trabalha no maior comprimento e locais mais planos, o fator F ali é maior, a eficiência de campo é maior. Também a necessidade de paradas, que é um outro fator, por exemplo, abastecimento de máquina, de plantio, limpeza dos discos do implemento, né? Se eu tenho ali uma aração em solo muito argiloso, essa limpeza aqui vai ser bem mais intensa, né? Então, eu vou precisar parar mais vezes, por exemplo. Descanso do operador ou do animal, diferentes operações agrícolas também é um outro fator. Então, a gente já viu isso aqui. Qual que é o tipo de operação que vai se fazer? Então, se eu for fazer uma aração, o F vai ser em média ali de 70% a 80%. Se eu for fazer uma roçagem, de 70% até 90%. Colheita de floresta, em média, 80%. Então, depende aqui também do tipo de operação. E a gente já viu aqui essas operações que podem acontecer. E aqui temos as fórmulas para vocês utilizarem, que é a capacidade de trabalho teórica, né, também chamada de capacidade de campo teórica, que é a velocidade vezes a largura dividido por 10.000, ou velocidade vezes a largura dividido por 10. Ele sempre vai ser em hectare por hora. Qual que é a diferença aqui? Se a velocidade vai ser em metros ou em quilômetros, tá? Então, vocês podem utilizar essas duas formulazinhas aqui. E a capacidade efetiva, que qual que é a diferença da teórica para efetiva? Ela considera aqui a eficiência, né? Esse fator F aqui. Então, é a única diferença entre elas. E quando eu falo de capacidade de campo, eu sempre considerei lá nos exercícios esse fator F aqui, que é a eficiência da minha máquina. E se eu quero saber esse fator F? Eu preciso do quê?
da minha capacidade teórica. Então, o que vai ser a minha capacidade efetiva? A teórica, que é tudo isso daqui, né? Que é exatamente isso que está escrito aqui em cima, vezes o F, que é a única coisa que diferencia uma da outra. Então, se eu quero saber o F, eu pego essa capacidade de trabalho efetiva e divido pela. Então, aqui está multiplicando, passo dividindo pela capacidade de trabalho teórica. Então, eu tenho meu F aqui também. Quando a gente for fazer exercício, eu vou retomar essas fórmulas aqui com vocês. Também pode ser escrito de uma outra forma. Gente, não é para confundir. É para atentar vocês que uma mesma coisa pode ter vários nomes, tá bom? Então, é só para vocês ficarem atentos, né? Aqui, eu coloquei já um LT. É a mesma coisa que está aqui, não é? Ó, VL dividido por um fator ali que vai depender do quê? Da unidade que eu estou utilizando. Então, vai ser a mesma coisa aqui. E aqui, então, a capacidade de campo teórica. Está vendo aqui que a capacidade de trabalho? Aqui já é a capacidade de campo. É a mesma coisa com nome diferente. Então, a largura de trabalho teórica e a velocidade de deslocamento teórico. Aqui tem quilômetro. Então, mesma coisa aqui, ó. Tem quilômetro, eu dividi só por 10. Entendeu? E aqui tem mais uma formulazinha que é diferente daquela. Professora, aqui não tem aquele fator lá que a senhora falou. Não, não tem, realmente. Está vendo que aqui o nome, até o nome muda, ó, largura de corte real. Velocidade de deslocamento real. Aqui, ele já considera o implemento trabalhando, né? Ele considera ali um fator. Ele faz isso já medindo no campo. Ele não considera o fator da máquina ali, ele não calcula essa eficiência. Ele já faz tudo em operação, que também pode ser mais preciso. Mas a gente sempre vai utilizar aqui o fator para diferenciar um e o outro, né? Então, quando for capacidade de campo efetiva, vai ter um Fzinho ali, complementando a minha formulazinha. Então, quando vocês verem uma capacidade de campo, não tem P, não tem E, né? Tá só o CC ali no caso, ou CP, etc. Então, como que você vai saber que é a capacidade de campo efetiva? Por causa da eficiência ali, o fator E. E também pode ser feito dessa outra forma, que é a área trabalhada, esse ATR, dividido pelo TPR, que é o tempo real de trabalho. Também pode ser feito dessa maneira. E aqui, capacidade de campo operacional, que é a mesma coisa, gente. É só com nome diferente. Que é quando se considera eficiência. Professora, mas essa fórmula aqui está diferente do que a senhora passava para a gente, que é essa exatamente essa fórmula aqui de baixo que eu passava para vocês. Né? Mas se vocês fizerem o cálculo utilizando tanto essa fórmula quanto essa outra, vai dar a mesma coisa, tá bom? Se vocês quiserem fazer um teste aqui com essa fórmula depois, vai dar o mesmo resultado. Professora, mas por que tem esse 0,001 multiplicando aqui no final? Aqui ele está dividindo por 10. Aqui, uma das diferenças é essa eficiência, né, esse fator F. Aqui ele está em porcentagem, então se eu tenho ali 70%, né, aqui eu vou colocar só o 70%. Aqui não, eu vou precisar colocar o quê? O 0,7, porque aqui a fórmula considera decimal. Então, por isso que é importante vocês se atentarem às unidades. Então, ó, informação importante para vocês na prova. Não vou repetir isso mais, hein, gente? Unidade das fórmulas lá dos cálculos é extremamente importante. Se não tiver a unidade no final, em metros, em quilos, em hectare, no final, vou desconsiderar ali, vocês vão ser penalizados sim, tá bom? Importantíssimo a unidade no final das contas de vocês. Então, aqui como se determina, mais um quadro da eficiência de campo de máquinas agrícolas, né? Um quadrinho aqui dos diferentes fatores para as operações, né? Para o maquinário que é utilizado.
Então, o tira-picos enumera diversos fatores que interferem na eficiência de utilização de máquinas agrícolas. A gente já falou para vocês, né? Que só para relembrar que a dimensão e geometria das parcelas interferem, a precipitação, as manobras e condições do terreno, utilização parcial da real capacidade da máquina, a desobstrução da máquina, preparação das máquinas e reparações de avarias, operações de reabastecimento, operações de descarga, parada para descanso, inadequação da máquina à situação, planejamento da frota de máquinas. Então, tudo isso interfere ali na hora de eu fazer o meu cálculo de eficiência operacional. E reforça ainda, né, o campus, que a eficiência operacional é influenciada por fatores como tempo perdido nas operações, talhões, planejamento logístico, sistematização da área, geometria dos talhões, o tamanho desses talhões, os corredores, estradas, os pontos de manobra, a transferência de carga e o espaçamento de plantio e ciclos operativos. E aqui um exemplo, né, falando a geometria dos talhões influenciam diretamente na eficiência operacional. Então, se eu tenho aqui um talhão retangular, a minha eficiência vai ser bem maior do que eu ter que fazer essa faixa sinuosa, do que eu ter que fazer o triângulo aqui. Então, como que eu vou fazer esse triângulo? Eu tenho que também calcular aqui minhas manobras, etc. Então, isso interfere com certeza na eficiência, né, da operação. Aqui um outro exemplo, né, da geometria desses talhões. Então, como é que eu vou passar a minha máquina aqui? Como é que eu vou fazer as manobras? Tá vendo aqui que eu tenho uma estrada e a minha máquina passa aqui direto? Então, acontece muito isso. Para aumentar a eficiência, às vezes eu passo aqui com a máquina em 2 talhões seguidos, né? Para ganhar em eficiência operacional. Outro exemplo aqui. Olha como que é esse talhão. Então, o Speaking fez esse trabalho e ele desenvolveu uma ferramenta que pudesse obter um percurso mais otimizado no que tange o número de manobras realizadas por um equipamento agrícola, utilizando-se forma do talhão, bem como a largura e comprimento do equipamento. Então, eu tenho aqui a mesma figura geométrica para o meu talhão, porém, dependendo de como eu passo essa máquina, o número de manobras vai ser maior em um e menor em outro. Olha o quanto que eu reduzi aqui de manobras. 40 manobras a menos, né? Só mudando aqui o trajeto, o como eu faço essas manobras aqui. E aí, a aplicação da capacidade de campo, gente, eu vou parar a aula por aqui. Na verdade, isso aqui é só uma repetição do que eu já falei, né? Que é a aplicação de capacidade de campo de máquinas agrícolas, né, durante uma determinada operação de campo. Isso aqui eu vou lembrar vocês novamente ali, quando a gente voltar à aula, porque eu acho que a gente já falou bastante, né? Na verdade, não falta muito, gente, ó. Mas a aula já está bem extensa, e então, quando a gente voltar lá, a gente volta aqui falando, retomando, revisando, né? E fazendo alguns exercícios também. Deixa eu fechar para a apresentação. Pessoal, quanto a... Eu vou compartilhar aqui para mostrar para vocês. Quanto à atividade, então, a gente iniciou, que vocês já veem que a gente já tem a tarefa cadastrada aqui. Deixa eu entrar aqui só para a gente observar o que a gente já fez até agora, que é a nossa primeira unidade. Então, nós já falamos aqui dos conceitos gerais de operações e hoje nós terminamos aqui a análise operacional de máquinas agrícolas. E aí, os exercícios e as atividades eu vou deixar para o ano que vem, para a gente complementar a nossa aula. Então, a primeira unidade aqui já foi toda feita, terminamos hoje nessa unidade. Tem uma apostila aqui de mecanização para reforçar o conhecimento de vocês.
Então, as atividades que tem nela a gente vai fazer o ano que vem, né? Então, fizemos aqui nessa primeira semana a caracterização dessas operações agrícolas, que é o preparo inicial, preparo primário, semeadura, aplicação de produtos, colheita e transporte. E hoje nós falamos um pouco da análise operacional, né, da seleção de maquinaria, falamos de conceitos e definições, o levantamento das operações, que foi o que a gente fez até hoje, determinação da época, que é o gráfico de Gantt, ali que eu já mostrei para vocês, e o estudo de movimento, que a gente vai falar também um pouco mais no ano que vem, né? E a eficiência disso aqui. Então, aqui é o resumo das nossas aulas, né? Então, todas as aulas estão disponíveis aqui para vocês, né? Eu vou colocar aqui depois essa aula também. E a primeira avaliação já está aqui, ela vai ser disponibilizada para vocês enviarem amanhã, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Opa! Vocês não vão conseguir ver porque é só amanhã que ela vai estar disponibilizada. Tá, Então, aqui, amanhã vocês vão ter essas informaçõezinhas aqui, mas eu só vou ler para vocês terem certeza. Então, para ser feito em grupo, gente, não vem me entregar individual, que eu vou ficar muito chateada. Se tiver coisa errada, eu vou desconsiderar tudo, tá bom? Já separei vocês em grupo, que é para vocês fazerem, que é para vocês não ficar muito puxado para vocês. Então, façam em grupo, conversem com o grupo de vocês para fazer isso aí. Colocar o número do grupo, então cada grupo tem um número, e os componentes, o nome de componente. Um nome e um sobrenome já é o suficiente só para identificar o grupo. Apenas as respostas, então não há necessidade de colocar pergunta. Colocar as questões em ordem numérica, não vai fazer uma mistura aí que eu vou penalizar vocês se vocês fizerem esse trabalho tudo bagunçado. O trabalho deve ser enviado em um único arquivo em PDF. Professora, pode ser à mão? Pode. Pode ser em Word? Pode. Pode ser fazer em Excel? Pode. Desde que quando vocês vierem aqui me enviar, o trabalho esteja em PDF. O grupo será penalizado se não cumprir essas exigências requeridas no envio do material. Vai descontar pontos, sim, se não estiver de acordo. E as notas serão computadas na volta às aulas em janeiro, tá? Então, em janeiro, eu vou colocar a nota para vocês. Não vem me perguntar antes, que não vou falar, gente. Em janeiro, vocês vão ter a notinha de vocês, tá bom? E aí, em relação ao grupo, então, os grupos estão... Eu enviei essa planilha aqui já para vocês. Se quiser alterar, hoje é o último dia. Amanhã eu vou estar praticamente indisponível para vocês, tá ok? Então, se tiver alguma alteração de grupo, se tiver alguma dúvida, falem hoje. Então, o grupo 5 foi remanejado ontem, então veio um componente do grupo falar comigo, professora, pode entrar mais gente, tirar mais gente? E aí eu remanejei esse grupo, e aí teve algumas pessoas que ficaram de fora desse grupo, que era de outros grupos. Um era do grupo 4, outros era do grupo 5. Então, eu remanejei eles para o grupo 7. Então, o grupo 7 pode ser remanejado aqui ainda. Então, é assim que estão os grupos separados até agora. Hoje, último dia para tirar dúvidas sobre grupo, mudar grupo, tá ok? Amanhã eu só vou tirar algumas dúvidas assim básicas. Ah, professora, como é que faz essa conta aqui? Não vou responder isso aí amanhã, não, tá bom? Só se for, professora, eu não consegui enviar, professora, eu não consegui acessar, professora, a internet caiu, coisas básicas assim, gente. Se não for isso, nem adianta vir falar com a professora, não. Alguma dúvida, pessoal? Se não tiver dúvida nenhuma, quero desejar aí boas festas para vocês, um bom fim de ano. Aproveitem, né, esse tempo que a professora está dando para vocês. Então, se vocês já fizeram a atividade, amanhã é só colocar. Vocês não vão ter nem que preocupar com mais nada. Já fizeram, só envia. Tem a quinta e a sexta, e aí até o ano que vem para vocês aproveitarem. Então, quem pegou firme aí, não vai ter preocupação nenhuma. Então, aproveita esse tempo que a professora está dando para vocês aproveitarem a família de vocês. E ano que vem a gente volta aí com a nossa
a aula novamente. Então, vou interromper a gravação aqui